Quais os livros da Bíblia falam mais sobre Jesus? A Bíblia é um livro sagrado que contém a história da humanidade sob a perspectiva divina, e Jesus Cristo é a figura central dessa narrativa. Desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, diversas passagens falam sobre ele, seja por meio de profecias, ensinamentos, parábolas ou relatos diretos de sua vida e missão. No Antigo Testamento, Jesus ainda não havia se manifestado fisicamente, mas muitos livros já apontavam para sua vinda. Um dos principais livros que falam sobre ele é Isaías, conhecido como o profeta messiânico. Isaías 53 descreve, de maneira impressionante, o sofrimento do Messias, sua rejeição, seu sacrifício pelos pecados da humanidade e sua vitória final. Outro livro que destaca profecias sobre Jesus é Salmos. Diversos salmos fazem referências ao Messias, como o Salmo 22, que descreve detalhes da crucificação, e o Salmo 110, que fala sobre seu reinado eterno. Essas passagens são frequentemente citadas no Novo Testamento para comprovar que Jesus cumpriu as Escrituras. O livro de Miqueias também merece destaque, pois ele profetizou o local do nascimento de Jesus, dizendo que o Messias viria de Belém, Miqueias 5:2. Essa profecia se cumpriu com o nascimento de Cristo exatamente na cidade mencionada. Já no Novo Testamento, os Evangelhos são os livros que mais falam sobre Jesus, pois narram sua vida, ministério, morte e ressurreição. Entre eles, o Evangelho de Mateus se destaca por apresentar Jesus como o Rei prometido, conectando sua genealogia a Davi e Abraão para mostrar que ele é o Messias esperado pelos judeus. O Evangelho de Marcos, por sua vez, retrata Jesus como o servo de Deus, enfatizando suas ações e milagres. Esse livro é mais direto e dinâmico, demonstrando como Jesus veio para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Já o Evangelho de Lucas apresenta Jesus como o Filho do Homem, destacando seu lado humano e seu amor pelos marginalizados. É nesse Evangelho que encontramos histórias como a do bom samaritano e do filho pródigo, que mostram a misericórdia divina. O Evangelho de João tem um tom mais profundo e teológico, apresentando Jesus como o Filho de Deus. Desde o primeiro versículo, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, João 1:1, fica claro que Jesus não é apenas um mestre ou profeta, mas o próprio Deus encarnado. Fora dos Evangelhos, o livro de Atos dos Apóstolos continua a falar sobre Jesus, mas agora sob a perspectiva da igreja primitiva. Ele descreve a ascensão de Cristo, a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes e a pregação dos apóstolos, que espalharam o Evangelho por diversas nações. As cartas paulinas, como Romanos, Gálatas, Efésios e Filipenses, são repletas de ensinamentos sobre a obra redentora de Jesus. Paulo explica que a salvação não vem pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo, e que ele é o único mediador entre Deus e os homens. A carta aos Hebreus aprofunda ainda mais essa visão, mostrando Jesus como o sumo sacerdote perfeito, que ofereceu a si mesmo como sacrifício definitivo pelos pecados. Hebreus compara o sacerdócio de Cristo ao sistema do Antigo Testamento e enfatiza que ele inaugurou uma nova aliança entre Deus e a humanidade. O livro de Apocalipse é outro que fala bastante sobre Jesus, mas agora de forma profética e escatológica. Ele apresenta Cristo como o Cordeiro de Deus que venceu a morte e voltará para reinar com justiça. As visões de João revelam Jesus como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que julgará o mundo e estabelecerá um novo céu e uma nova terra. Além desses, diversos outros livros fazem referência a Jesus de maneira direta ou simbólica. No Antigo Testamento, o próprio Moisés falou dele em Deuteronômio 6:15 da tarde, ao profetizar que Deus levantaria um profeta semelhante a ele. Em Gênesis, há várias tipologias que apontam para Cristo, como o sacrifício de Isaque e a história de José. Jesus também aparece em figuras como o Cordeiro Pascal no livro de Êxodo e na serpente de bronze levantada no deserto em Números. Todas essas passagens são sombras da obra redentora que ele cumpriria séculos depois. Ao longo de toda a Bíblia, Jesus é apresentado como o Salvador, o Messias, o Rei e o Filho de Deus.
Seu nome pode não estar escrito diretamente em todos os livros, mas sua presença e propósito permeiam toda a Escritura. Cada livro contribui para a compreensão de quem ele é e do que veio fazer. Das profecias do Antigo Testamento às revelações do Novo, vemos um plano perfeito sendo desenhado, culminando na obra de redenção na cruz e na promessa de sua volta. Portanto, se alguém deseja conhecer mais sobre Jesus, precisa estudar toda a Bíblia, pois ela é, em essência, uma única história, a história do amor de Deus pela humanidade, revelada em Cristo. Seja nos escritos dos profetas, nos ensinamentos dos apóstolos ou nas palavras do próprio Cristo, a Bíblia inteira aponta para ele como o caminho, a verdade e a vida.